Bom, boa noite, pessoal. Então, tratando da matéria de sociologia criminal, nós temos algumas discussões que se abrem, né, a partir da análise trazida pela escola positiva italiana e a inserção desse método científico nas análises que aí se desenvolvem. Então, essa perspectiva de empregar uma metodologia de observação, de verificação empírica, né, para daí produzir determinadas análises e, com isso, buscar entender a etiologia criminal, criou esse primeiro paradigma com relação à criminologia, que é o chamado paradigma etiológico. É o paradigma da busca das causas. E é, digamos assim, o elemento vai nos interessar nesse primeiro momento de análise sociológica. E aí, com base no paradigma etiológico, existem vários modelos. Modelos biologicistas, modelos sociológicos, modelos psicológicos, psicossociológicos, que buscam fundamentar a origem, né, da determinação criminal dentro desses conceitos na ordem, né, dessas variadas matérias. Né. Eu diria que esse paradigma ele funda nessa busca das causas uma outra integração, né, entre a, a própria dogmática penal e a política criminal. Né? Então, ele busca, com isso, nutrir de informações o controle social de uma forma mais ampla, pela política criminal e pela dogmática penal. E é óbvio que quase sempre isso não termina muito bem. Eu digo que não termina muito bem porque eles partem de um pressuposto de que existe uma normalidade e quaisquer outras atitudes seriam, em tese, desviantes. E aí, fazendo essa análise de desvio, dentro de uma outra perspectiva de normalização, eles criam basicamente o crime. Né? Então, o crime é uma invenção da própria criminologia nesse aspecto. Né? Ou seja, ele acaba sendo fundado a partir desse conjunto de ideias que vão a produzir, né, esse fenômeno muitas vezes, né, fazer com que esse fenômeno ganhe uma observação a título de desvio e isso torna essa discussão uma discussão, né, fundamentada muitas vezes na, em práticas, né, que são extremamente autoritárias. Veja, quando nós falamos do Ferri e da importância dele para, inclusive por conta da própria denominação sociologia criminal, que é a da nossa disciplina, e a importância fundante que ele tem, primeiramente ele tenta empregar, ele vai até, ele se aproxima de Lombroso e das pesquisas de Lombroso, e ele tenta empregar a metodologia científica e aquela classificação dos delinquentes em delinquentes natos, ocasionais, habituais, loucos morais e passionais. Então faz uma primeira classificação aí da tipologia delinquente, dos delinquentes, e com isso estabelece essa mesma menção da perspectiva de
de um sujeito atávico, né, cuja situação determinaria a prática criminosa, principalmente a prática violenta, embora ele já vai sofrer certa influência também de outros estudos, que é dos chamados estatísticos morais, que vão fazer uma análise exatamente desses costumes, né? E de como essa normalização da vida social vem se processando. Esses estatísticos morais franceses terminam modificando o plano de análise de Ferri, que começa como Lombroso, medindo, fazendo antropometria, medição craniana, e depois passa a ver o próprio ambiente social como um elemento criminógeno, como um elemento, ou seja, mesmo que as pessoas tivessem organicamente uma propensão, os epiléticos, né, os sujeitos que tivessem alguma característica daquela atávica, na realidade é a experiência dentro da vida social que, segundo ele, vai determinar essa prática criminal. É por isso que ele vai propondo dinâmicas, que são chamadas substitutivos penais, para ele vai propondo essas dinâmicas para, com isso, coibir essa, prevenir, né, o crime e, com isso, proteger, segundo a matéria, é a proteção da sociedade. Ele cria também o termo, é um termo que já havia sido usado lá atrás, mas no outro contexto, né, pelos iluministas, mas é refundado aqui na escola positiva por Ferri, que é o termo defesa social, que vai ganhar um contorno importante, já que, primeiro, ele tem uma desconfiança muito grande naquele potencial de escolha do homem. Então, tudo que funda o homem como indivíduo, e veja, talvez por isso a experiência marxista que o Ferri teve também acabou influenciando um pouco as suas concepções sobre o excesso de individualismo proveniente das correntes liberais. Então, essa ideia dessa supremacia do indivíduo é substituída por ele na perspectiva de uma defesa suprema da sociedade. O que seria essa sociedade, senão uma abstração? Foucault, mais adiante, num texto que eu acho que vocês devem também, em um dado momento, lerem, Em Defesa da Sociedade, onde ele vai tratar propriamente da biopolítica, né, dessa gestão das populações, ele vai descrever um pouco essa, esse projeto da modernidade de defender essa entidade abstrata em detrimento de sujeitos, exatamente para poder categorizar esses sujeitos indesejáveis. Né? E é mais ou menos o que na programação de Ferri é feito, porque ele não só vai negar o livre-arbítrio, como ele lamenta, né, o excessivo individualismo presente na ordem liberal, e sua contínua remissão a direitos individuais, quando deveria haver uma supremacia da defesa eficaz da sociedade. Mas o que é essa sociedade? A não ser uma sociedade, muitas vezes até imaginária, né? Eu não estou aqui copiando o Castoriadis, né? Estou colocando essa perspectiva de abstração, de que essa boa sociedade está dentro daqueles elementos de normalização, né, da vida social. Portanto, o que Ferri vai imprimir com, com esse paradigma é exatamente uma nova fonte de redução dos efeitos
dos direitos individuais, né, da ordem liberal, sobre a autonomia dos sujeitos. E aí ele vai realmente acabar criando, alimentando um modelo bastante autoritário, né? Tanto na forma que os substitutivos penais, essa perspectiva até de poder substituir o direito penal por outras ordens de integração, formada por saberes que não seriam propriamente do direito penal para ali atuar, faz desses novos saberes outras disciplinas que podem ter uma atuação muito autoritária, né? Fora de. É por isso que hoje, até me lembro muito a visão trazida por Klaus Hoxie, de buscar não dissociar a política criminal do direito penal, não é só por conta do atravessamento dessa integração, mas é exatamente para que o direito penal imponha os verdadeiros limites, ou seja, a dogmática cria os elementos limitativos e aí de proteção, né, desse sujeito. Veja que mesmo contemporânea à Ferre, existia Dorado, Dorado Monteiro, que é um pensador espanhol da corrente que vai se servir do correcionalismo, mas ele é visto como um positivista espanhol. Por que ele é positivista? Porque ele nega realmente essa visão mais justnaturalista, né? De uma ordem imanente, mas, por outro lado, ele respeita bastante a dignidade da pessoa, né? No sentido de que ele observa a possibilidade de se adotarem, realmente usar e articular esses saberes para uma reforma desse sujeito, para que esse sujeito venha efetivamente a poder conviver no meio social. E aí ele meio que assume uma posição correcionalista da possibilidade de que a articulação desses saberes, né, poderia dar a esse indivíduo sua plena dignidade, devolvendo a sua liberdade em algum momento. Que era possível fazer exatamente por isso que ele confia na ciência nesse sentido, e é por isso que ele é positivista, né? No sentido da psicologia, da psiquiatria, essa articulação no contexto penitenciário, e aí uma coisa integrada entre o direito penal, a criminologia e a ciência penitenciária, forneceriam as condições para trabalharem esse indivíduo, sendo o direito penal, nessa articulação, um direito protetor dos criminosos, onde ele chega também nessa direito protetor dos criminosos. Acaba que a proposição trazida por Dorado Monteiro meio que subverte a visão comum dos positivistas, que era até mais simplificadora. Eles defendiam para os irrecuperáveis a pena de morte, né? Tanto Ferri como Lombroso como Garofalo não. As sanções deveriam ter um caráter indeterminado, exatamente, mas isso aí basicamente repristinava sobre a ordem científica o antigo regime. Ora, se a ordem liberal se sobrepõe à ordem aristocrática e hierárquica anterior, exatamente para se evitar esse tipo de arbítrio, sobretudo de penas dadas a fundo perdido, sem uma determinação clara, sem se fixar, né? Aí vem a análise científica e repõe essa possibilidade, dizendo que isso era a única forma, né, de lidar com esse fenômeno criminal, já que essas penas a título perdido, né, de maneira indeterminada, trariam uma maior segurança social. Essa perspectiva sempre de colocar o interesse social acima do interesse individual, óbvio, mas só que numa dimensão muito abstrata desse interesse social, né?
não como um interesse coletivo maior do que o interesse individual, e um coletivo também de indivíduos, mas dentro dessa dimensão imaginária abstrata aí de defesa social. Então, isso causou, obviamente, muitos transtornos desde a sua criação. A gente não pode falar que os desdobramentos dessa. A visão do atavismo, inclusive o Lombroso, além do homem delinquente, escreveu a mulher delinquente com Guilherme Ferreiro, se não me engano, era genro dele. E há outros estudos depois de Ferreiro com relação ao sul italiano, demonstrando uma maior propensão das pessoas, né, do sul a desenvolverem, né, atividades criminosas violentas por conta exatamente das características atávicas, né, não evolucionárias, social e civilizacionalmente, né, nessa perspectiva civilizatória, trazendo aí um debate complicado, inclusive no tocante às mulheres, né, um debate, inclusive, de que as características atávicas do feminino seriam mais acentuadas do que nos homens. Portanto, a propensão à violência, a propensão à prática criminal delas seria ainda maior. E a sugestão era exatamente de medidas indeterminadas. Daí a criação. Tem uma frase que é atribuída a Gabriel Tarde, que diz que os positivistas se ocuparam tanto em classificar o criminoso tão próximo à loucura, que me parece que a sociedade comum, não criminosa, é que é culpável, o resto não é, né? Ele até olha, pelo positivismo, todo mundo é culpável, exceto o criminoso. E que adianta você ter todo mundo culpável se o criminoso é visto como um sujeito que, na realidade, não seria merecedor da culpabilidade, mas controlado pela ideia de periculosidade, né? Essa frase é interessantíssima, atribuída a Gabriel Tarde. Então, o nível das coisas, né, de como as coisas se processaram, chegaram a tal ponto de dizer, do jeito que vai, todo mundo é culpável, menos o criminoso. O criminoso, ele tem problemas, né? Ele está dentro daquela faixa de anormalidade onde a gente vai submeter a alguma medida de segurança. Então, e o Gabriel Tardi fez isso de forma muito inteligente, né? Era um conservador, né? Mas ele entendia, ele é um precursor de teorias que a gente vai tratar aqui, que são extremamente relevantes, né? Nos Estados Unidos da América, se desenvolvem lá. Alguns autores até dizem que ele começa a refutar essas teses do positivismo de dizer que essas degenerações, essas condições orgânicas e biológicas, elas são insuficientes para a produção do crime, para determinar isso. O que mais determina mesmo é a convivência social. E que o criminoso, assim como qualquer outro ator social, aprende esse seu papel, né? E aí ele se torna o precursor de uma das teorias mais importantes que a gente vai analisar aqui, que é a teoria da aprendizagem social. Assim como o médico, o advogado se profissionaliza, o criminoso também o faz por imitação. É a teoria da imitação, né? Essa teoria da imitação faz com que ele veja no criminoso muito mais a, a ideia de grupo. Inclusive, ele faz uma diferenciação entre o criminoso urbano, que ele até sugere ter características mais despreendidas da moral comum, no sentido da estrutura familiar e tudo, por conta dos processos de industrialização, de degradação humana observada nas periferias
das grandes cidades europeias, esses sujeitos já estariam fora, né, dessa normalidade moral, né? E, portanto, eles já estariam integrando aí essa, essa, esse eixo da degeneração humana, né? Sobretudo, diferente do que ocorre com o criminoso rural, que mantém ainda algumas características, embora com atitudes às vezes mais violentas, né? Mas mantém algumas características tradicionais, né? De respeito à família e a determinados valores, né? Que segundo ele estariam aí. Então ele vai fazendo essas distinções que vão levando à ideia de que existem culturas distintas que marcam, né, os sujeitos, e mesmo num contexto, e é por isso que ele também vai ser o precursor das teorias conflituais com relação à cultura, subcultura delinquente, essa perspectiva de que é possível se criar aí culturas distintas, nessa demarcação que ele faz entre a criminalidade urbana e a criminalidade agrária rural. Né? Só isso aí já vai demonstrando essas distinções. Mas o que é mais importante é exatamente essa teoria da imitação, de que existe uma propensão à imitação, e isso vem de um eixo aí que é psicossocial, por isso que a teoria dele é considerada uma teoria psicossociológica, talvez a primeira teoria psicossociológica do crime. E aí ele meio que desconsidera as teses lombrosianas e refuta boa parte das ideias do positivismo e diz que é possível, sim, lidar com isso, com outros tipos de motivabilidade, de estímulos que ele propõe, que podem ser empregados tanto preventivamente como depois na pena, na hora de aplicar a pena. Que também é um debate que se opõe ao que propõe o positivismo, porque o positivismo propõe um endurecimento da pena muito grande. Essa perspectiva das penas indeterminadas, né, classificando já que esses sujeitos não têm a mínima condição de retornar, eles vão continuar habitualmente ou reincidir, né, na atividade criminal, e por isso eles propõem que isso seja, digamos assim, controlado de forma até preventiva, para se evitar que outras vítimas acabem atingidas, que a sociedade continue insegura, né? Então, essa perspectiva aí da segurança social, né, da segurança pública é alertada, né? Principalmente quem melhor traduziu essa fundamentação da pena no positivismo foi Garofalo. Ele apresenta muito claramente essa proposta, que é uma proposta muito mais de endurecimento penal, né, no geral, do que uma proposta, veja só, que vai colocar aqui o Molina, né? Para Garofalo, a pena deve estar em função das características concretas de cada delinquente, sem que sejam válidos outros critérios convencionais. Então, tudo aquilo que é o convencionalismo penal clássico, né, da estrutura liberal, não seria um critério adequado, e aí a crítica é formulada nessa situação, como o da retribuição, ou da expiação, a correção, ou inclusive prevenção. Descartou depois a ideia de proporção como medida da pena, do mesmo modo que descartou a ideia de responsabilidade moral ou liberdade humana como fundamento dela. Se opôs à suposta finalidade correcional ou ressocializadora do castigo, por considerar que o impede ao substrato orgânico e psíquico inato que existe na personalidade criminosa. E aí, como ela tem que ser aplicada de forma individual, o que ele sugere, geralmente,
Primeiro, ele faz uma distinção, né, uma classificação própria, né, dos delinquentes. Seria o assassino, o criminoso violento, o ladrão e o lascivo. Em seguida, ele diz que nessas hipóteses dos criminosos violentos, dos ladrões profissionais e criminosos habituais, a única pena que de fato assegura a comunidade é a pena de morte. Então, veja que há uma proposta de endurecimento ainda mais severa do que a gente encontrava no próprio Lombroso, na perspectiva apenas do atávico, né, que estaria dentro dessa questão da pena de morte, né? Então, essa análise, né, trazida por Rafael Garofalo é de uma proposta que é o ápice, né, dessa proposta do modelo político criminal do positivismo, né, como ele se apresenta. Então, claramente, nós vamos ter aí uma série de problemas com relação a essa teoria dentro da sua ordem, né, de como ela se apresenta, que acaba produzindo, com relação ao atavismo, você vai reforçar as estruturas racistas da comunidade, da sociedade europeia e, posteriormente, nas colônias, né, porque isso acaba influenciando. Eu tinha até, eu não sei onde é que ele está, um livro de criminologia de Klaus Bevilacqua, que foi escrito em 1904, já sobre influência de boa parte dessas correntes, mas existe outro do Nina Rodrigues, que também tem essa mesma tem essa tem essa mesma veja só, nós temos esse mesmo problema, né? Eu vou pegar aqui para vocês o livro de Nina Rodrigues, é possível também acessá-lo, né? Do Raimundo Nina Rodrigues. E aí, naqueles textos que eu passei lá para vocês, tem, né, vocês vão encontrar, né, algumas reflexões, né, sobre isso. O livro é As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. E a responsabilidade penal no Brasil. Esse livro é fortemente influenciado por essa dinâmica da escola positiva. Além de Nina Rodrigues, eu tinha falado para vocês, né, teve Silvio Romero, né, e Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua escreve também um livro de criminologia, onde ele assume essa, essa perspectiva. O autor do nosso Código Civil de 1916 assume boa parte dessa perspectiva, encontrando um reforço no atavismo que já era natural das raças negras e índia, na mistura entre o índio, o cariri e o negro, e, segundo ele, produzia um sujeito extremamente violento e apto à prática criminal. Então, imagine isso, o quanto isso não confluiu no imaginário. E essas pessoas aplicavam, e aí eles iam para as estatísticas, né? Tentavam fazer alguns cálculos onde refletiam essa questão com relação às práticas criminais, mas conservando o mesmo erro original do método que já havia sido refutado, né? Do método lombrosiano, que já havia sido refutado por outros teóricos, Goring, né? Root, são pensadores britânicos, e a própria escola de Lyon,
que era uma escola já de base das estatísticas morais, né, já haviam refutado boa parte dessas pesquisas feitas por Lombroso, considerando a ideia, inclusive, da chamada subnotificação, as cifras de subnotificação ou cifras ocultas. Né? As cifras ocultas com relação à criminalidade, que são muito altas, e, portanto, quem Lombroso investigou dentro dessa sua antropometria foi quem foi selecionado pelo sistema penal, e geralmente são as categorias mais desfavorecidas e mais vulneráveis socialmente. Então, esse outro médico britânico demonstrou que as características descritas por Lombroso estavam presentes nessas classes desfavorecidas e eram categorias comuns a pessoas que nunca, basicamente, se envolveram com nenhum crime, tá certo? Então, essas correntes elas foram refutadas a partir, obviamente, do questionamento da metodologia empregada, porque era para ter se averiguado também a ocorrência dessas cifras ocultas, que reduzem, inclusive, essa determinação proposta aí, e a vulnerabilidade de determinadas categorias sociais para o sistema. Ou seja, algumas pessoas, nem todo mundo, por exemplo, vai preso por ser ladrão. Né? Até o rótulo é diferente. Né? Se o sujeito é rico, é cleptomaníaco, né? Não é ladrão. Então, essa questão aí que muda, e isso aí vai ocultando os dados para que a gente trate aqui da questão relacionada propriamente a, a esse crime do patrimônio e dificulta bastante esse tipo de investigação. Aliás, ainda hoje, as cifras ocultas são tão fortes que elas dificultam as investigações, mesmo que você não tenha essa atitude etiológica. Né? Mesmo que você queira fazer, por exemplo, um levantamento até do crime que, em tese, tem um menor volume de cifra oculta, exatamente porque ele deixa vestígios, ele deixa materialidade, mas aí tem sempre aquela perspectiva do desaparecimento de corpos, né, de ocultação de cadáver, que faz com que isso ainda exista, né, mas existe menos, que é o homicídio. O homicídio é, nas estatísticas, talvez o delito que mais se aproxime da realidade, porque eu tenho como programar isso. Até porque, por exemplo, muitas vítimas de crimes patrimoniais não chegam nem mesmo a notificar a polícia, né? Fazer a notícia crime. Então, eu não tenho nem mesmo uma abertura de inquérito para poder avaliar essas cifras. Obviamente, quando as coisas surgem, né, minimamente, eu tendo a imaginar que há um volume maior de ocorrências em determinada área, e aí eu faço algum tipo de geoprocessamento, né, para poder fazer essa análise territorial do crime. Isso aí é possível. Mas essas cifras elas são altíssimas nesses outros delitos. E são altas no próprio homicídio, que é onde eu tenho um leque de captação de informações a partir do DataSUS, depois complementando com as informações da própria Secretaria de Segurança. Eu tenho hoje como estabelecer estatísticas mais confiáveis, mais aproximadas do que do fenômeno, daquilo que efetivamente está acontecendo, do que outros crimes. Então, mesmo para se fazer pesquisas nessa área, veja, eu estou agora com uma aluna que está investigando o que ela denominou por transfeminicídio. Mas até para se avaliar essa perspectiva de identidade de gênero é complicado, porque você vai pegar, por exemplo, ela pegou um período de tempo
e você vai fazer essa análise, né, com esse período de tempo, junto à Secretaria de Segurança, e você vai pegar todas essas informações para observar, para depois dali separar, porque nem sempre se faz, se toma o cuidado de atribuir a identidade de gênero. Às vezes vem com o nome comum, não vem o nome social. Então você não tem uma certeza. E mesmo quando vem com o nome social, já coloca mulher, mas não coloca mulher trans. E aí você tem uma dificuldade ainda maior para catalogar esses dados. Então ela foi uma heroína para levantar esses dados, né, aqui no contexto paraibano, e poder, com isso, ter um melhor detalhamento dessas ocorrências, do nível de violência envolvido nessas ocorrências, daquilo que efetivamente ocorre, né, com essas vítimas, de como se comportam os familiares, de que tipo de atendimento é dado aos familiares e de que tipo de atendimento é dado às vítimas no caso de uma tentativa. Então, tudo isso é extremamente relevante para que a gente entenda todas as políticas públicas que podem ser aí inseridas. Mas tudo está escondido nessas cifras de subnotificação. Se a gente não vai atrás para catalogar, não gasta um pouquinho o sapato, não vai saber. Por isso que a metodologia de Lombroso, em tese, foi a mais fácil, porque foi para dentro da prisão. Pesquisar dentro da prisão, a gente pega, mas já pega um dado que não é o dado, muitas vezes, real. É isso que eu quero colocar para vocês. Né? Nem sempre esse dado é real. E foi isso que o Göring e o Ruth questionou em termos metodológicos, com relação à pesquisa do Lombroso. Né? Disse que tinha um déficit exatamente por conta da metodologia do caminho, né, que ele adotou para catalogar, classificar os dados e produzir aquele resultado, aquela divagação. Tanto que o Lombroso foi muito influenciado por essas refutações ao seu trabalho, que ele foi reduzindo nas edições a propensão criminosa do próprio sujeito atávico que ele determinava. Né? Começou ali em 80%, né, de propensão para a prática criminal, e acabou em um terço desses indivíduos se envolviam com práticas criminais, ou seja, em 30% dessa prática. O que demonstra claramente numa flexibilização tão grave, tão alta, né, com relação a esse determinismo, a esse prognóstico, né, do resultado criminal, demonstra a falha da própria teoria, né? Uma teoria que não tinha sustentação. Então, as demais, elas conseguiram. Mesmo assim, ela chegou no nosso imaginário, marcou a nossa primeira república. Você vai ver aí o Nina Rodrigues falando em raças, exatamente para demonstrar uma certa supremacia e o atavismo de outras etnias, e aí a necessidade que ele vai falar do embranquecimento da população brasileira, uma coisa maluca, né? Sobre esse aspecto. E o Klaus Bevilacqua também, né? Eram uma influência, e aí eles repetiam o mesmo caminho. O Klaus Bevilacqua repetiu no seu texto de criminologia o mesmo caminho de Lombroso, sem observar essas refutações que lhe teriam permitido talvez uma reflexão muito melhor. E aí acaba que reflexão boa sobre essa questão da responsabilidade penal foi feita por Tobias Barreto no texto Menores e Loucos, que acaba classificando que tudo isso é escolha política e que vai determinar efetivamente essa responsabilização, a atribuição da responsabilidade é a política. Mas isso não tem muito a ver com consciência ou não, com a perspectiva de autonomia ou não, porque, de certa maneira, está muitas vezes presente essa perspectiva de excluir a culpa
que estava presente lá. Vocês veem que Gabriel Tarr matou a charada, né? Que eles fizeram foi tornar todo mundo culpável, menos os criminosos. Então não adianta ter direito penal. Eu já poderia substituir o direito penal por uma psiquiatria ou por um outro setor aí da ciência, né, dentro da escola positiva. Ela basicamente, é, ela basicamente retirava essa ideia da culpabilidade e centrava esforços na perspectiva da periculosidade, daí a indeterminação das sanções, essa possibilidade de revisão, né, e de integração para o indivíduo, que a gente chamava isso de prevenção especial, porque é direcionada ao indivíduo, né? Então, antigamente eu falava, mas você vê que o próprio Garofalo nega essa perspectiva até, fala de uma integração ao indivíduo, não fala na perspectiva de uma prevenção geral, obviamente, mas o que ele determina é a pena de morte, e é de fato uma prevenção especial, ou seja, integrada ao indivíduo, né, dentro dessa análise da reação que caberia aí nesse contexto. Então, é um contexto complexo que envolve essa análise para além da questão das estruturas biológicas, como queria Lombroso, né? Quando você insere essa questão sociológica a partir de Ferri e essa visão das contribuições dessa degradação social para a prática criminal, você tem aí um contexto bem diversificado de análise que traz uma série de causas com uma certa multifatorialidade que, de certa maneira, Lombroso assumiu também. Ele disse que essas categorias que estão lá se somam a outros fatores para determinar a prática criminal, né? Então, além dos fatores orgânicos, somáticos, né, biológicos, existiriam outros fatores. Mas só para deixar a gente também com uma imagem e uma reflexão mais ampla no tocante a esses fatos, né? Na Universidade de Uppsala, na Suécia, a Universidade de Uppsala, eu não sei se escreve assim, se você depois dá uma olhada na, na Suécia, né? Nós tem uma pesquisa que foi desenvolvida no campo genético que alguns autores até disseram encontraram o C atávico lombrosiano, né? Eles descobriram no gen, né, que alguns indivíduos do sexo masculino são Y supranumerário. Né? Ele chamou isso, ao invés de terminar com XY, é XYY. Né? É o Y supranumerário. Que apresentam determinadas categorias físicas. Né? Essas categorias físicas têm um comum em termos de medição de caixa craniana, de antropometria, né? Fisionômica também. Então, eles têm esse comum. E esse Y supranumerário seriam pessoas mais irritadas, portanto, mais propensas, em tese, a um conflito e a uma prática criminal. Então, descobriram que essas pessoas são pessoas que apresentam um comportamento com uma maior irritabilidade. E aí, alguns autores logo disseram: então Lombroso tinha razão, olha aí, encontraram o ser atávico agora com o desenvolvimento da genética, né?
eles conseguiram catalogar o ipso supranumerário, e esse sujeito é um sujeito propenso à prática criminal. Só que, fazendo a investigação fora, uma coisa é a investigação médica, né, e psíquica, né, revelando o sujeito, e essa é uma outra coisa. Uma coisa é eu definir autor, ou pretenso autor, ou suposto autor. Outra coisa é a realidade social desse sujeito inserido na relação com os demais. Quando foram atrás, descobriram que, de fato, esse sujeito era propenso a arrumar briga, a arrumar conflito, mas, ao invés de ser propenso a praticar o fato, ele era muito mais vítima das reações, né, das pessoas que perdiam a paciência com essa irritabilidade comum desses sujeitos. Ou seja, mais do que uma teoria do autor, acabaram desenvolvendo uma teoria da vítima, né, dentro dessas características que estavam aí presentes. Então, uma coisa é você descobrir essas características do autor, ou de um propenso autor, e aí você encontrar elementos, né, que demonstram a presença ou a existência desse sujeito, aí no caso o ipso supranumerário. Outra coisa é você colocar esse autor dentro de um contexto onde ele se relacione com outros sujeitos e aí descobrir que essa pessoa, talvez, mais do que autor de crime, estaria passível de se tornar vítima de algum tipo de violência, exatamente por conta da sua característica irritada. Eu soube até que o médico disse isso do filho do meu primo. Pois é. Aí, coitado, né? Imagina essa mácula, e às vezes isso acaba influenciando por outra via, né? Pela questão psicológica, né? Mas na realidade isso aí é um evento que não dá para a gente. Essa história da hereditariedade já foi superada, né? Embora era muito presente ali no início do século e por influência da escola positiva. Se talvez eles tivessem hoje os meios de fazer essa pesquisa genética, Lombroso estaria como esse médico, né? Fazendo esse tipo de avaliação, Alberto. Mas não necessariamente. E pode ser o contrário. Se ele for um ipso supranumerário, ele vai tem que ter cuidado, né, para ele realmente ficar mais calmo, talvez colocar ele dentro do. Porque aí tem aquela questão dos transtornos também de déficit de hiperatividade, né? Onde essas pessoas fazem as outras perderem a paciência muito rapidamente. E aí eles são mais propensos a sofrer algum tipo de violência ou algum tipo de incompreensão do que propriamente a praticarem, porque eles estão noutra dinâmica, né? Quase como uma coisa. Não é propriamente um estado autista, mas como essas pessoas têm uma dinâmica muito de uma apreensão muito rápida das coisas, né? Elas precisam de alguns exercícios para concentração, para melhorar essa concentração. Às vezes são exercícios até físicos para extenuar mais e aumentar aí o nível de dopamina, né? Para que a pessoa possa se colocar numa posição mais concentrada, que permita, inclusive, estudar. Tem pessoas de uma forma grave de TDAH que não conseguem nem mesmo aprender, sabe? É uma situação grave. E hoje a gente precisa lidar com direitos, inclusive, para essas pessoas, né? Você trabalhar aí com todas as deficiências, inclusive essas deficiências intelectuais, não porque a pessoa queira, mas é por conta das condições que
orgânicas que ela tem. E aí, às vezes, essas pessoas têm mais propensão a tirar a própria vida, né? Não a matar, né, propriamente. Então, são pessoas muito vulneráveis a depressões. Então, é isso. Né? Então, a gente precisaria, talvez, de criar um espaço social de maior amplitude para o reconhecimento dessa diversidade de pessoas, né, de diversidade de sujeitos que nós temos, e não para rotular e, com isso, excluir, porque é isso que o Foucault vai falar lá em Defesa da Sociedade. Isso aí é uma mecânica muito fácil, você cria os rótulos, aí simplifica, faz feita aquela piada lá do médico que acompanhando um acidente num caminhão aí de boia frias, né, no interior, chegou um acidente horrível, né, muitas pessoas feridas, e aí ele precisaria dotar de maior velocidade lá o atendimento. Aí ele disse: eu vou passando aqui e vou dizendo, quem está morto, você coloca no rio já, né, para poder, quando vir o camburão, né, tá limpo, e quem não está, você coloca o ferido desse lado, porque as ambulâncias vão socorrendo, tá certo? Aí tá. Aí esse está morto, esse está vivo, esse está morto, esse está vivo. Aí chegou num e disse: esse está morto. E o cara lá: eu estou vivo. Aí o rapaz que estava perto aí disse: tu quer saber mais do que o doutor, rapaz? Aí jogou ele no rio. Né? Bom, eu sei que é uma piada meio pesada, né? Mas é só para mostrar que nem sempre esses saberes eles, eles estão eles conseguem especificar propriamente a realidade e dar a tônica dessa realidade, e precisam se comunicar melhor. Né? E quando ele se torna principalmente um saber-poder, é complexo isso, porque você precisa saber também os limites, né, desse exercício. Né? Tem exercícios onde o que eu tenho só são prognósticos. Eu não tenho uma coisa fechada e há uma probabilidade, né, de que, por exemplo, esse ipso supranumerário se envolva em conflitos. Mas daí eu determinar que ele vai ser o criminoso ou que ele vai praticar o crime, são outros 500, né? Então, eu acho que o que a gente tem que criar são espaços onde a gente possa lidar com essas pessoas, né? Com o autismo, com o TDAH, e ofertar a eles as melhores condições possíveis. Né? Até a condição de uma prova. Hoje é dada a possibilidade de fazer a prova num tempo diferenciado, né? Exatamente para dar uma certa isonomia. Né? A igualdade é tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais, né? Nesse aspecto da vida comum, né, que nós temos. Eu faço essas considerações e trouxe essa perspectiva aí exatamente para que a gente reflita um pouco sobre as nossas metodologias, né, para não estar repetindo. Se um caminho já revelou-se equivocado e fez o próprio autor refundar, muitas vezes, nas edições sucessivas de seus livros, a tônica da influência para uma prática criminal, por que é que eu importo aquilo e continuo maturando e seguindo o mesmo passo metodológico quando eu poderia variar o caminho para produzir um determinado conhecimento? Né? Eu continuo produzindo da mesma forma, sabendo também que esse conhecimento, da forma que eu estou produzindo, exclui muitas pessoas. Ao invés de servir para que a gente se reconheça de forma mais ampla e plural, serve para segmentar, rotular, disciplinar. É aquela história lá do Foucault, aí eu volto para Em Defesa da Sociedade. Dentro dessa biopolítica se funda o racismo, por exemplo, onde eu tenho realmente uma estrutura que me mostra uma hierarquia de raças e aí uma compreensão e reconhecimento de direitos apenas para uns e não para outros.
e eu vou segmentando essa vida social de tal forma a criar mais obstáculos, e aí sim, talvez aquilo que eu tenha, aquilo se legitima por outro tipo de violência, por outro tipo de intimidação. Quer dizer, o rótulo que eu aplico numa pessoa vai acabar se reproduzindo e meio que legitimando o que eu estou colocando, o que eu estou atribuindo a ela, exatamente pelos níveis de exclusão, de impedimentos, pelos obstáculos que eu criei para o convívio social daquela pessoa. Né? Então, ela acaba reproduzindo exatamente o que eu entendi que seria o papel social dela. Não, eu deixo ela sem alternativa. A realidade ela vai ficar sem alternativa e vai reproduzir. E é exatamente assim que funciona esse modelo da boa sociedade. Né? Continua demonstrando a existência do desvio e de uma faixa de normalização que é para poder esse desvio continuar se reproduzindo e justificando e alimentando todos os saberes poder que lidam com esse tipo de disciplina. É como se eu precisasse de tudo isso para justificar o médico psiquiatra, o agente penitenciário, o discurso, né, desses outros agentes. E aí é essa crítica que eu quero que vocês desenvolvam, né, no sentido de compreenderem que talvez a atuação tenha uma outra dinâmica, não uma dinâmica de exclusão, de rótulo. Né? Não é um delinquente atávico, não é um ser. Né? Eu preciso de outra dinâmica. Mas eu acho que eu falei demais, eu queria escutar um pouco vocês, qual é a perspectiva que vocês têm também, já que a gente tem que fazer com uma certa dinâmica também nessas aulas, para que elas não fiquem só nessa dinâmica do professor aqui falando. Heber, que chegou depois aí, não sei como é que acompanhou. Você está lá no grupo, Heber? Ah, tá bom. Tá certo. Lá no. Ah, ótimo. Hoje a gente deu continuidade e tratou mais das correntes sociológicas de Ferrer, mostrou a refutação ao positivismo, mesmo dentro de um ambiente conservador, como é o caso do Gabriel Tarde, que consegue decifrar, né? Aquela frase é formidável, né? Do jeito que vai, todo mundo é culpável, menos os criminosos. Os criminosos não são culpáveis. Então, todos são culpáveis, menos os criminosos. Os demais são. E aí que vai adiantar o direito penal se eu não posso aplicar ao criminoso a ideia da culpabilidade, já que não há uma escolha, ele está determinado aquilo e eu vou ter que trabalhar com os substitutivos penais ou com medidas de segurança. É essa questão que está aí posta, né? Fica para reflexão. Alberto, essa questão aí foi interessante do médico, né? Mas não internalizem isso, né? Imagine que se tem alguma coisa, Alberto, para falar. Então, aqui está aparecendo que a gente está naquele centro espírita, né? Fazendo fulano, você está aí. Essa Mona Lisa, tem alguma coisa? Tá certo. Então, gente, eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Para a semana eu já vou querer entrar nos modelos sociológicos norte-americanos, que eu acho que são bem interessantes e
e foge um pouco desse lugar comum que a gente tem, mas que a gente precisa fazer essa análise da origem da criminologia, do paradigma etiológico, de como é que essas coisas funcionaram, para que a gente possa compreender essas dinâmicas sociológicas de forma mais ampla, né? Então, existem modelos sociológicos funcionais, modelos sociológicos conflituosos, e a sociologia criminal ela vai buscar exatamente essa análise dentro desses vários modelos sociológicos, né? Então, na semana a gente já pode começar a detalhar um pouco como é que isso funciona. Esse paradigma também que vai se criar das subculturas delinquentes, né? Que são paradigmas extremamente interessantes e que a gente pode ir desenvolvendo aqui na disciplina, tá certo? Então, gente, a gente se vê na próxima semana. Um abração. Veja, Matheus, se você conseguir passar para a Ayana para ela entrar lá no grupo, tá bom? Eu já enviei o link do grupo no WhatsApp dela. Ah, ótimo, tá certo? Porque aí fica mais fácil a gente passar lá o material. E não esqueça, se vocês conseguirem baixar esses textos do Antônio Garcia, pode botar lá também no grupo, tá certo? Eu acho que vai ter, como eu disse, na academia.edu, que o Luiz Flávio colocou, o de Cancela estava lá, né? Então, esses que estão em livre acesso, acesso aberto, não vai ter problema não da gente se servir para poder continuar aqui a disciplina, tá bom? Então, gente, um Boa abração. noite, professor. Boa noite, a gente continua na terça-feira, tá certo? Eu mando lá no grupo, mando novamente externamente, se não, nem todos estiverem por lá, né? Vamos tentar que todos estejam. Tchau, tchau. Até Boa noite, pessoal. Até boa terça. noite.